Corrigimos um pequeno problema de áudio que tivemos ali com o Alexandre. Vamos voltar a falar com ele então, que estava falando, né, sobre o uso inadequado de telefone celular, que pode provocar acidentes de trânsito. Mais de 400% das ocorrências pode ser responsabilizado por conta disso, né, Alexandre? Pois é, Renata, agora a gente volta conversando novamente com o Rodrigo da Mota, que ele vai esclarecer, inclusive, uma dúvida que a gente recebeu aí sobre o uso de celular, Rodrigo, para motoristas de aplicativo. Como que isso se aplica? Porque se há penalidade em conduzir utilizando ou até falando ao telefone, para os motoristas que precisam do aparelho celular, como que essa regra de fiscalização se aplica? Então, essa é uma pergunta polêmica, todos têm muita dúvida sobre isso, mas o que estabelece o Código de Trânsito? O Código de Trânsito estabelece bem claro, né? Se você fizer o uso do celular falando ao celular, é uma infração. Se você fizer ou estiver utilizando o aparelho de celular, ele nas mãos ou de qualquer outra forma, também é uma infração, né? E a gente sabe que hoje o nosso celular ele se torna uma ferramenta poderosa, né, em termos de trabalho, inclusive para os aplicativos, né? Então, qual que é a nossa orientação? Uma vez que o aplicativo estabeleceu ali a sua trajetória, ele pode usar como uma questão de localidade, porém você não pode manusear ela durante o trajeto do seu veículo, nem quando você estiver conduzindo o veículo, né? Então, no caso daqueles apoiadores, né, que a gente coloca lá no veículo, a gente compra um suporte para o aparelho. Se está utilizando no suporte, não vai ser cometida uma infração. Não vai ser cometida, até mesmo porque não está bem claro no Código de Trânsito nesse sentido, né? Então, você está lá no suporte, você está usando ele como o uso do seu GPS, aquela coisa toda, então, consequentemente, não vai estar caracterizado como uso direto do aparelho, né? Então, isso aí, consequentemente, o pessoal pode utilizar o equipamento dessa forma. A gente falou sobre o aumento no número de multas nos anos de 2022 e 2023. Em 2022 foram mais de 12 mil, em 2023 mais de 30 mil. No caso desse primeiro período aqui de 2024, os 4 primeiros meses e a primeira quinzena do mês de maio, como que está assim, esse número de multas aplicadas de uso ao celular? Nós já temos aí mais de 12 mil multas aplicadas, né, com a infração do uso do celular até 15 de abril. Tudo mostra para nós que essa aplicação, que essa quantidade de autos lavrados no ano de 2024 será muito superior ao ano de 2023, né, que já foi uma surpresa muito grande em termos de autuação, que comparando-se 2023 para 2024 houve um aumento de mais de 100%. E, consequentemente, em 2024, o que tipifica o comportamento dessa primeira trimestre, né, vai dar uma quantidade muito grande de infrações nesse ano. Agora vamos deixar claro então, para esses motoristas que gostam de conduzir o veículo, seja falando ou utilizando o celular, qual que é o valor da multa? Porque eu acho que se pesar no bolso, vai pesar muito mais ainda na carteira, né? Então, gente, quando você dirige o seu veículo utilizando o celular nas mãos ou passando mensagem, a multa ela se torna gravíssima, em torno de R$290, né? A multa gravíssima assim por diante. Falando somente ao celular usando o Bluetooth, o Código também de Trânsito estabelece que é uma infração, tá? Apesar de ser mais difícil de ser flagrada essa situação, é uma infração média. O que a gente precisa destacar não é só a questão da infração, a gente precisa destacar, senhores, é o seguinte: quem usa o celular dirigindo, e dá pesquisas que mostram para nós que é um aumento de 400% de risco de acidente, né? Tem outros pontos também que nós já destacamos. Uma empresa inglesa já fez um estudo que se você dirigir seu veículo a 50 km por hora utilizando o celular por 4 segundos, é a mesma coisa que você dirigir às cegas por quase 60 metros. Então realmente fica esse alerta, né? Rodrigo, muito obrigado pela sua participação, pelos esclarecimentos. Renato, a gente volta com essa conscientização e um aviso, né? Se o motorista está conduzindo o veículo, o correto é seguir a legislação de trânsito e não utilizar o aparelho celular por mais tentador que seja. Então, ou você vai sentir esse peso no bolso por conta da multa aplicada caso você seja fiscalizado ou flagrado utilizando esse aparelho, e o mais importante é ter a consciência de que se você está no celular, você perde a atenção, pode causar uma tragédia e até mesmo tirar a vida de alguém. Volto com você no estúdio. Alexandre, só aproveitando esse gancho, repassa a pergunta para o Rodrigo, porque muitos motociclistas também têm usado o telefone celular nas motos. Como é que fica a situação, já que não tem a legislação?
Rodrigo, a gente recebeu uma pergunta lá do estúdio sobre o uso de celular para motociclistas. Como que fica essa situação? Então essa é uma questão bem polêmica, né? Inclusive é o terceiro tema da nossa campanha do Maio Amarelo da nossa secretaria, no qual nós discutimos sobre a questão desse terceiro tema, sobre o uso do celular, principalmente para os motociclistas, né? E nós tivemos observando que há um aumento significativo, né, do uso do celular para os entregadores, né, aí que nós temos que utilizam a moto como meio de transporte. Então, esse tipo de é uma infração, tá? E a gente observa claramente que o pessoal coloca o celular entre o capacete e a cabeça para às vezes a fiscalização não observar. Eles vão conduzindo a moto, olhando e utilizando, mexendo, manuseando o celular, e também eles usam também como GPS. Então, para os motociclistas, a gente coloca aqui o alerta que o número de acidentes para esse tipo de pessoa, para esse tipo de locomoção tem aumentado bastante, e consequentemente também quando acontece o acidente com motociclista, nós temos acidentes graves. Então o ideal, senhores, é que não utilizem o celular fazendo uso da direção, principalmente na questão dos motociclistas, né? Obrigado novamente. Renato, o reforço sempre vai ser o mesmo, é justamente não utilizar o aparelho, mesmo que seja para essas pessoas que trabalham com entrega de comida, ou então que trabalham como motoristas, né, de aplicativo, no caso das motocicletas aí, né, conduzindo, levando passageiros, correto é não utilizar mesmo. Deixa ele lá no cantinho, ou verifique a rota e depois coloque no bolso, e não mexe enquanto você está dirigindo, que pode correr risco de acidente e ainda gerar infrações, né, as multas. Volto com você. Tá certo, Alexandre. Obrigado pela participação com a gente e fica o alerta. Telefone e direção não combinam.